Qual é a relação histórica, na sua opinião, entre o bolsonarismo e os episódios de 2013? Bom, essa é um outro clichê, chamado clichê do ovo da serpente. Isso. A serpente bolsonarista foi chocada num ninho chamado junho de 2013. Junho de 2013 começou com uma ruptura de esquerda contra a ordem estabelecida. Portanto, o bolsonarismo é filho das jornadas de junho. Muito bem, quem quiser acreditar nisso vai comer o pão que o diabo amassou nos próximos anos, além de ser uma falácia ideológica e uma grande, digamos, é uma falácia ideológica e, portanto, sem nenhum fundamento. E que ignora o possível fundamento que tem. Eu não estou dizendo que não tem nada a ver com nada. Eu acho, primeiro, é uma falácia dizer isso aqui, o bolsonarismo deu naquilo, jornadas libertárias, anarquistas, indefinidas, sem demandas possíveis de fôlego curto, como for junho. Isso sim, isso é um argumento que até eu poderia, não vou chamar de fascista, porque quem diz isso está do meu lado nesse momento contra o bolsonarismo. Então, não vou usar esse termo, que seria inclusive excessivo. Eu diria que é um equívoco. Agora, eu diria que esse equívoco tem bons fundamentos, mas não são os fundamentos alegados por aqueles que dizem que a serpente bolsonarista foi chocada nas jornadas de junho. As jornadas de junho, elas aconteceram porque simplesmente é necessário, digamos, reconhecer a população em geral não estava mais, digamos, achava que não estava vivendo naquele paraíso descrito não só por petistas e lulistas, mas por tucanos também. E reconheceu perfeitamente que desde que o Collor, a aventura Collor, que é a aventura populista da direita que malogrou, desde Itamar Franco, passando por FHC, depois passando pelos dois Lulas, passando pela Dilma e assim por diante, formavam um condomínio. Esse condomínio convergia no centro e se alternavam periodicamente através de eleições, através da correlação de forças eleitorais, e, portanto, era uma concertação pelo centro em que o núcleo era considerado por alguma coisa que nós poderíamos chamar de neoliberalismo progressista, usando uma expressão de uma cientista política e filósofa americana chamada Nancy Fraser, que é muito parecido com os Estados Unidos. Num certo momento, não é à toa que essa rebelião de junho começou nos grandes centros metropolitanos brasileiros. Num certo momento, explodiu pelo elo mais fraco. O elo mais fraco eram as cidades brasileiras, porque essa concertação esqueceu uma coisa fundamental chamada reforma urbana. Eu não vou dar o autor desta tese, dizendo que o estopim das manifestações de junho foi a reforma urbana, que os dois lados desse condomínio tucano-petista não fizeram, embora nós tenhamos conhecido os nossos 20 anos gloriosos, para comparar com os europeus de 1994 a 2014, digamos assim. Eu não posso dar o nome do autor, porque aí vou ser acusado de nepotismo. Bom, mas, enfim, foi um dos poucos autores que disseram o seguinte: não por acaso foi essa revolta, o estopim dessa revolta, que já vinha pipocando há 10 anos no Brasil e ninguém prestava atenção, em Florianópolis, em Salvador, em Brasília, em Goiânia, foi a tarifa do transporte público e, portanto, começa pela circulação nessa cidade invivível. Depois, a reforma urbana que não foi feita uma... Essa pessoa usou a expressão anti-reforma urbana, que culmina no projeto Minha Casa Minha Vida, que foi a expansão da periferia, portanto, o aselvajamento ainda maior das metrópoles brasileiras, além de capitalizar os empreendimentos imobiliários que haviam entrado em recessão com a crise de 2008 e precisou de um movimento contracíclico, portanto, foi uma iniciativa empresarial. Não tem nada a ver com a habitação popular, ao contrário disso. Você soma isso digamos, a falência dos serviços públicos, apesar de todos os milagres brasileiros nunca vistos nesse país, e por aí adiante, começando não vou enumerar todos,
não vou falar todas as reformas. A reforma urbana foi central, por isso as cidades, que não foi feita, as cidades explodiram, não dava mais para viver numa cidade brasileira, morar na periferia, ter emprego precário, não ter nenhum emprego, viver na viração, ainda enfrentar 4 horas de transporte público comprimido, que era uma fonte de humilhação. Isso é fundamental. O transporte público era uma fonte de humilhação. E com tarifas escorchantes em relação aos salários que ninguém tinha. Todo mundo vivia de renda variável. Em um certo momento explodiu. Não dá mais, e explodiu. E apareceu para o establishment como uma ingratidão. E esse establishment nós fazíamos. Eu digo nós porque eu sou parte dessa elite branca, embora não fosse partidariamente petista, lulista, muito menos tucano, Deus me livre, isso é uma desgraça, mas a esquerda não percebeu que ela era establishment, ela não sabia que lado tomar naquele momento, e ficou entre a cruz e a caldeira, e não percebeu o que estava entendendo, que era possível haver, sim, inconformismo popular e de massa como nunca tinha acontecido no Brasil. Isso foi, digamos, os primeiros momentos dessa primeira insurgência no Brasil, desde o Direta Já. O Direta Já foi uma enganação para montar o colégio eleitoral e botar o Tancredo lá, que foi o grande acordão com os militares, e nós, bobos, fomos lá nas ruas pedir eleição direta para presidente. Bom, esse é o primeiro momento de junho. Esse é o momento real. Não dá para dizer que foi manipulado pela doutrina da cartilha do professor Dini isso, Dini aquilo, que teve a CIA. Isso já é bobagem. Aí já começa a paranoia conspiracional que ninguém consegue admitir. Ninguém consegue admitir que, num certo momento, nós, a esquerda progressista, eu estou me incluindo nós por caridade, porque nós somos numa frente ampla em que agora contra o bolsonarismo. Então, digo nós esquecemos que nós éramos establishment, que nós éramos uma classe, uma categoria dominante, e que, portanto, a insurreição foi contra essa categoria dominante porque as condições eram invivíveis. Então, explodiu, e, finalmente, dessa explosão, dessa insurgência, bom, aí começa a autocrítica do nosso lado de junho. Se acreditava que não é que havia planejamento, mas todo mundo imaginava que dessa explosão apareceria um novo tipo de autogoverno da população insurgente naquele momento, que apenas serviços públicos decentes, queria morar em uma cidades em que houvesse reforma urbana decente, em que houvesse moradia decente, em que se terminasse com o sonho da casa própria, se voltasse aos aluguéis públicos moderados e assim por diante. Era possível, tinha mais ou menos solução a questão da moradia popular, a questão habitacional no Brasil, a questão urbana no Brasil podia ser resolvida. Ela não foi resolvida, chegou nesse gargalo e explodiu. Bom, a partir dessa explosão, imaginava que dessa explosão o povo se auto-organizaria. Acontece que o povo, propriamente dito, o povo das periferias, começa por ele, não compareceu. Então, o pessoal de junho tinha desconhecido que o povo das periferias já estava comido pelo empreendedorismo popular e já era conservador, ou sempre foi conservador. A ideia de que a votação do lulista era uma votação programática, ideológica, consciente, política, era um mito. Nunca foi sempre programático, pragmático. O povo sempre votou de maneira pragmática. Não vai votar agora, espero que dê vitória ao Lula no primeiro turno, por razões pragmáticas, porque esse cara pode nos aliviar a nossa desgraça, o outro só agrava. Ponto. Não tem nada a ver com esquerda, direita, a gente nem sabe mais o que, nem vale, nem nós temos o que dizer, estamos desmoralizados enquanto socialistas, não temos nada a dizer a esse povo, porque não o conhecemos. Não conhecemos. Abrir um parênteses só, estava lendo hoje na UOL uma entrevista que eu não conhecia, um rapaz que é evangélico, escritor e músico, muito interessante, não sei se você leu. Então, ele diz o seguinte: a esquerda é capaz de identificar um quilombola trans no extremo da periferia sul de São Paulo, mas é incapaz de dizer quem são os 50 milhões de evangélicos que existem no Brasil e que vão decidir essa eleição, e só tem preconceitos homogeneizadores em relação a esse povo. Ponto. É o epitáfio, se eu quiser, esse é o epitáfio da esquerda no Brasil nesse momento. Quando se comete um erro desses, que, aliás, é um erro americano. Quem ensinou a esquerda a descobrir um quilombola trans da extrema periferia de São Paulo foram os americanos que fizeram isso e se ferraram. Deu Trump.
Não tô juntando uma coisa ou outra, nem estou dizendo que eu sou contra os quilombola, o quilombola trans no extremo sul da periferia. Mas foi o que o rapaz quis dizer, era isso. Mas voltando. Então, houve uma insurgência contra o establishment, uma insurgência contra o centro, para usar o vocabulário antigo. Num certo momento, esquerda e direita no Brasil, tucanos e lulistas convergiram ao centro, a macroeconomia era a mesma, a política social lulista era mais eficiente, porque eles vinham de lá, então eles sabiam como trabalhar, e essa macropolítica social, essas políticas sociais focalizadas foram uma invenção do Banco Mundial, tem novidade nisso. Eles adaptaram bem, foram best practices premiados no mundo inteiro. Nesse momento, esse mundo explodiu. Explodiu e ninguém entendeu. Os tucanos entenderam, mas de outra maneira, da pior maneira, e o nosso lado não entendeu absolutamente nada. Absolutamente nada. Aí, nas semanas subsequentes, a Dilma veio com aquele pacote grotesco de reforma disso, reforma daquilo. Em 48 horas, ela recebeu ordem superior, esquece essas bobagens, faz o arreglo com o pessoal, porque nós, senão, não vamos perder as eleições de 14. Ganharam ali, nós sabemos que ganharam em condições um pouco, digamos, sujinhas. Né? Era preferível ter perdido aquela eleição e não estaríamos na enrascada de hoje. Bom, naquele momento, não surgiu o bolsonarismo, surgiu um tipo de o início de uma insurgência popular não vista ainda no Brasil. A direita tradicional tentou uma carona, porque esse clima de ebulição permitia, e com a mão de gato dessa ebulição, inventou o impeachment, esperando que ia ganhar. Com essa insatisfação, nós vamos alegar que a eleição, enfim, vamos entrar num pedido, uma petição no Tribunal Superior Eleitoral para pedir a anulação da eleição, e começa aquele imbróglio para dar no impeachment ou a anulação da eleição. Enfim, melaram o jogo. A direita tradicional melou o jogo, aproveitando-se da circunstância de junho, porque junho, a partir de um certo momento, começou a ser dirigido pela grande mídia. A grande mídia se transformou no partido de vanguarda do pessoal de junho e, de certa maneira, incentivou uma direita que não era bem conhecida a ir para a rua e expulsar a pontapés a esquerda que tinha dado o gatilho naquele momento. Bom, aí começa uma metamorfose nesse caldo de cultura que, eu insisto, é insurgente. Se há alguma coisa que se aproxima do fascismo nesse momento, é aquilo que um teórico português, que é muito atuante no Brasil, chamado João Bernardo, definiu: é a revolta dentro da ordem. A revolta dentro da ordem começou, de fato, aí eu posso dizer, começou em junho, mas eu não vou dizer que o bolsonarismo começou em junho, e a direita clássica não entendeu. E quando começou a campanha para o impeachment, a primeira coisa que eles fizeram, que aconteceu, foi expulsar os políticos tradicionais, tanto é que explica os 4% do Alckmin, ou 2% do Alckmin, em 2018. A partir deste momento é que começa esse fenômeno novo, que é um fenômeno de massa, insurgente, porque é contra o establishment, não adianta vir com o Centrão, olha, se aliou ao Centrão, se aliou ao Centrão. O Centrão não é establishment, o Centrão é outra coisa. O Centrão é um arquipélago de microempreendimentos delinquentes, é diferente, é uma montanha de vários, primeiro comando da capital, comando vermelho, o que você quiser para brincar, ADA, Sociedade dos Amigos, primeiro comando puro, é o que tem no Centrão. Bom, voltando, nesse momento, então, entra em cena, nós não tínhamos percebido uma extrema-direita mobilizada, insurgente, disposta a qualquer coisa, sem ter programa definido, a não ser contra tudo isso que está aí, que é o establishment, no qual nós não temos lugar. Quando nós dizíamos à esquerda, vocês não nos representam, os políticos tradicionais, para a extrema-direita vale a mesma coisa, vocês não nos representam. E não representavam mesmo. Agora que nos representam de outra maneira, vocês já são outra coisa. Essa extrema-direita entrou e colocou como protagonista o famoso cidadão de bem. O cidadão de bem foi reinventado nesse momento. Na verdade, quando eu digo reinventado, porque o cidadão de bem não é uma invenção da extrema-direita contemporânea brasileira. O cidadão de bem ele vem atrás e nós, a esquerda, temos contribuição nisso.
ele foi inventado pela era Vargas. A era Vargas, todo mundo acha que a Vargas pós-Estado Novo, reinventou o Brasil social, CLT, carteira assinada e assim por diante. Ao reinventar isso, o Vargas fez duas coisas malignas. Primeiro, ele colocou a população ao lado do Estado, fingiu que o Estado era um aliado da população, quando a população brasileira, desde a independência, ou desde a colônia, sempre viu no Estado o seu inimigo principal, porque é o Estado que recrutava e matava e cobrava imposto. O Vargas conseguiu transformar o Estado no pai dos pobres e instituiu aquilo que o Vanderlei Guilherme chamou de cidadania regulada, isto é, o acesso ao mundo da luta de classes, escapar do inferno dos proprietários contra não proprietários, através da carteira de trabalho de algumas categorias. Bom, e, portanto, era o acesso a um privilégio. O assalariamento passou a ser um privilégio desde a era Vargas. E esse privilégio vinha com acompanhamento ideológico fundamental. A distinção entre o cidadão de bem, que era o trabalhador, e o bandido, o não trabalhador, o vagabundo. Todo o imaginário da música ao teatro, ao cinema, à literatura da era Vargas passa por essa distinção. O trabalhador e o vagabundo, o trabalhador e o bandido, o trabalhador e o folgado. Eu sou trabalhador, portanto, eu tenho que ser respeitado. O bandido não, o bandido pode matar, estropiar, encarcerar, fazer o que bem entende. Não nos confundam. O homem de bem nasceu aí, mas ele adormeceu. Ele adormeceu, digamos, no campo popular, e nós tínhamos esquecido disso. A direita não esqueceu, nem o povo evangélico esqueceu, tanto é que apareceu o homem de bem. O homem de bem, o que era? Alguém observou, foi a Isabela Calil, na primeira investigação que ela fez sobre 18, quem é o perfil do bolsonarista que apareceu em 18, ela remontou a junho. Aí ele diz o seguinte: o bolsonarista é o homem de bem, tal como ele foi ressignificado por junho. O homem de bem é aquele que se manifesta pacificamente contra os baderneiros. Aí a esquerda em cor diz: é verdade, tem os pacíficos, os manifestantes pacíficos e os baderneiros. Agora estão aguentando as consequências. Porque o homem de bem ele foi evoluindo da maneira darwiniana, por exemplo. Na luta pela existência, o mais apto, o homem de bem, transformou-se em patriota. E o patriota é aquele que abraçou a guerra civil e acha que é ameaçado por tudo aquilo que está à volta, que não é o homem de bem, e é tudo aquilo que não presta no Brasil, é uma ameaça existencial, a qual você tem que responder com a guerra. E é esse fenômeno que o bolsonarismo representa. Ele representa. Então, nesse sentido, eu posso dizer que o bolsonarismo nasceu das jornadas de junho, ele é um movimento insurgente. Ele entrou chutando o pau da barraca, ele não respeita nada. Quando ele diz: eu vou nomear o meu filho embaixador do Brasil nos Estados Unidos, qual foi a reação nossa? Da mídia bem pensante, da esquerda bem pensante, do tucanato, dos petistas. Mas ele não tem nem formação, ele é ignorante, ele é isso, ele não fez curso, ele não tem lattes, ele não fala inglês, ele não conhece geopolítica. O Bolsonaro dá uma risada: vão tomar naquele lugar, ele vai ser mesmo, eu estou quebrando todas as regras, ele será embaixador e o Trump vai aceitá-lo de braços abertos, porque o Trump sabe que eu estou fazendo e o significado desse jeito. O mundinho bem ordenado, elegante, cosmopolita, que fala inglês, que aplica isso, que viaja para a Suíça ou para a Escandinávia, fudeu-se comigo. Desculpe a palavra, mas é isso que ele está dizendo. A ralé está chegando lá. E essa ralé é irmã gêmea do grande empresariado que está nos dando carta branca, grana e assim por diante. Professor, então, é isso. Fala.